O IBF Mulher convida a Viviane Valente para compartilhar suas experiências com o impacto da Covid-19. Meu nome é Sandra Cristina Speyer, faço parte do IBF Mulher, Comitê de Governança, e sou uma apaixonada por tecnologia e inovação. Tenho a honra de estar conversando com você, Viviane. O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF, reúne os principais executivos do país e promove diversos fóruns de conteúdo técnico, além de premiações e painéis que oferecem um network qualificado. As 4 comissões técnicas, além das iniciativas específicas como o IBF Global, o IBF Jovem e o IBF Mulher, compartilham conteúdo atual e relevante na realização de mais de 60 eventos por ano. O IBF Mulher traz nessa série de entrevistas as experiências práticas do impacto da Covid-19 nos diversos setores da economia, convidando renomados executivos e executivas para compartilharem e debaterem sobre os reflexos da pandemia no mercado e como passar por este processo de transformação. Essas entrevistas são uma maneira de nos adaptarmos à situação atual, onde nos impede de termos eventos presenciais e continuamos tendo esse contato virtual. Agradeço a Viviane, agradeço às empresas mantenedoras do IBF e à equipe do IBF pela oportunidade dessa conversa. Vou agora apresentar aqui o currículo da Viviane, que é bem extenso. Aqui a Viviane foi a vencedora do prêmio O Equilibrista de 2019, né? Parabéns, Viviane. Você vem exercendo a função de CFO em diversas companhias há mais de 10 anos, sendo desde junho de 2016 responsável pelas áreas de finanças e tecnologia no Grupo Tigre. Nessa jornada, a Viviane vem liderando uma grande transformação, trazendo maior fluidez e eficiência, consolidando o back-office de 9 países, a operação do Brasil, potencializado por uma automação e as informações analíticas. Em paralelo, tem atuado fortemente na geração de valor para as áreas de negócio e vendas, instituindo uma rede de consultores internos e novas tecnologias. Na área financeira e tributária, vem realizando ganhos relevantes, né, através de teses e ações inovadoras na gestão de dívida, caixa e impostos. Previamente à Tigre, a Viviane desenvolveu projetos de igual impacto em negócios e segmentos diversos nas áreas de serviços financeiros, manufatura e consumo em companhias multinacionais e familiares, sempre trazendo melhorias e transformações relevantes. A Viviane é graduada em Administração de Empresas, com MBA executivo e diversos cursos em finanças, e mais recentemente se dedica à formação na área de transformação digital e inovação, que é uma área da minha paixão. É reconhecida como uma líder inspiradora e formadora de times de alta performance, além de parceira da área de negócio. Recentemente, vem atuando também como board member em empresas onde o Grupo Tigre é minoritário e no programa de mentoria do IBGC. Sobre a Tigre. A Tigre é uma empresa com uma história de quase 80 anos, é uma multinacional brasileira com forte presença internacional, líder em soluções para construção civil e cuidado com a água. A empresa oferece um amplo portfólio de produtos que atende ao mercado predial, infraestrutura, irrigação e industrial. Está presente em 30 países e conta com cerca de 7 mil funcionários, 11 plantas no Brasil e 12 no exterior. Bom, Viviane, vamos começar aqui a nossa conversa com a primeira pergunta. No Brasil, durante esse tempo da pandemia, a gente ficou sabendo que as pessoas aumentaram as reformas aí nas suas casas, aumentaram as reformas nos seus estabelecimentos, até aproveitando que eles estavam fechados, né? E a própria construção civil não parou, né? E com esse cenário, né, qual foi esse impacto, né, para a Tigre, né, e nos negócios da Tigre? Obrigada, Sandra. Obrigada pela introdução. Enfim, feliz de estar aqui em mais esse evento no IBF, né, falando um pouquinho sobre minha experiência com a crise. Bom, de fato, a gente tem sido surpreendido com esse mecanismo de material de construção. De certa forma, era uma tendência esperada, que
eventualmente as pessoas mais em casa, né, dessem um foco maior ao viver bem e fazer pequenas reformas. Tínhamos um pouco dessa crença, a nossa dúvida era o quanto a recessão, né, e o medo do desemprego iria eventualmente refrear, né, esse movimento natural. Para nossa surpresa, pelo menos por enquanto, né, de certa forma, o auxílio emergencial e os esforços, né, para a recuperação da economia tem feito com que essa tendência do foco na casa realmente se dê, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, julho, né, a gente tem um indicador na Abramat, que é a Associação Brasileira de produtores de material de construção, que é o faturamento deflacionado, né? Então, quando a gente compara o faturamento deflacionado de julho de 2020 contra julho de 2019, a gente tem dois segmentos, né? O segmento de base e de acabamento, né? Então, o segmento de base teve um incremento de 8% ano contra ano, que é impressionante, se tratando de uma crise, e o setor de acabamento ainda tem um impacto negativo, né? Na média, os dois setores, o faturamento de julho de julho de 2020 em relação a 2019, ele ficou praticamente igual. Então, de fato, a gente tem observado esse efeito, né? Eu acho que a partir de junho, né, junho e julho, principalmente, foram 2 meses surpreendentes. Acho que, de certa forma, o fato do varejo não ter voltado 100% e o varejo de material de construção, sim, a gente comenta que os home centers têm sido a solução de shopping no fim de semana das pessoas, e o foco no morar bem tem realmente reforçado esse movimento, né? E como as lojas de material de construção continuaram abertas, é para onde as pessoas têm que ir. Então, podem ir, né? Então, eu acho que tem dois movimentos. O movimento da pessoa estar mais em casa, eu mesmo fiz uma pequena reforma aqui em casa, então eu acho que acontece com todo mundo. E, além disso, as lojas de material de construção, que é um lugar para que a pessoa vá e compre aquele tapete, resolva fazer aquela pintura, enfim. Para a gente tem sido uma surpresa muito grande. Inclusive, o nosso setor, agora em julho e agosto, tem experimentado falta de matéria-prima, o que é uma coisa surpreendente, né? A gente voltou a índices de consumo de resina, que é a nossa principal matéria-prima para tubos e conexões, a níveis de 2014, né? Ou seja, pré-crise de material de construção, né? O setor de material de construção de 2015 a 2018 encolheu 30%. Então, a crise, a recessão da economia brasileira afeta muito o setor de material de construção, porque tipicamente é um setor onde o investimento são de tickets altos, né? Então, para o consumidor, né, investir em imóvel, ele precisa ter um nível de confiança alto e precisa ter uma atividade econômica razoável. A gente costuma dizer que o setor de material de construção tem um multiplicador em relação ao PIB. Quando o PIB vai ruim, o setor de material de construção vai pior. Quando o PIB vai bem, o setor de material de construção vai melhor, né? Porque o apetite para investimentos ele fica maior. E era esperado, com o nível de recessão que a pandemia traz, né, uma retração da ordem de 40% contra o ano passado, e o que a gente vem experimentando, na verdade, no mês específico de julho e agosto, foi um volume maior do que o ano passado. Nos nossos negócios, né, a gente procurou ter bastante flexibilidade. No início da crise, a gente implementou redução de jornada para as áreas administrativas e comerciais, né? Então ficamos 100% digital desde meados de março, e estudamos redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho em algumas fábricas, mas a gente preferiu adotar a redução de jornada para ter flexibilidade de retorno. Foi uma decisão muito feliz, porque como o setor de material de construção logo em abril foi classificado como material essencial, as nossas fábricas não pararam. Então, esse retorno das equipes, ele foi
fácil, né, porque a fábrica praticamente não parou, claro que mantendo os cuidados de higiene, de distanciamento, então com isso reduz um pouco a capacidade. E o que a gente está experienciando agora, na verdade, é uma ausência de matéria-prima, né, com a indústria química, que é a nossa principal fornecedora, na verdade a indústria química é fornecedora de vários setores da economia, ela é uma indústria que quando ela reduz a capacidade, o retorno não é imediato, né? Então as indústrias químicas reduziram a capacidade por conta também do advento da crise, e com essa volta, essa retomada, essa curva em V tão acentuada, existe um time para elas voltarem para o nível de produção. Então a gente agora está vivendo, na verdade, uma restrição de oferta, o que é absolutamente inesperado. Puxa, realmente, o que você falou também, né? As pessoas acabavam querendo estar melhor nas suas casas, né? Porque a gente está em casa direto, né? E também tem essa questão do ir em algum lugar, né? Algum lugar é essa loja aí que ficou Home aberta, center. né? Então, é bem interessante esse cenário, inclusive, é que você está mostrando que agora você está tendo falta de, imagina, matéria-prima, né, para poder produzir, né, e atender a sua demanda. E diante desse cenário aí, imagino que esses planejamentos seus aí, a periodicidade aumentou muito, né? Antes você podia fazer algum planejamento a médio prazo, hoje tem que ser bem a curto prazo, né? E o que vocês imaginam aí de projeções para final de 2020 ou até mesmo para 2021? Uhum, uhum. Bom, no início da crise, a gente aumentou muito a velocidade das reprojeções de resultado, né, do famoso rolling forecast. A gente costumava fazer rolling forecast de receita todo mês e de despesa de 3 em 3 meses, e projeção de caixa de 15 em 15 dias, né? Essa era a nossa dinâmica. Quando a crise começou, a gente mudou esses prazos, então o rolling forecast de volume ele passou a ser praticamente semanal, até porque o mapeamento, né, de que estado abria, que estado não abria, foi muito intenso no início, idem para os países da América Latina fora do Brasil, né, muita instabilidade de fecha o Peru, abre o Peru, fecha o Equador, abre o Equador, então foi bastante intenso essa reprojeção, então a gente focou muito no curto prazo. A gente refez naturalmente o orçamento desse ano, praticamente jogou o orçamento que tinha sido feito fora, né? Refez um orçamento, uma projeção para o ano, em meados de abril, né? E fazíamos revisões de forecast semanais de volume e de despesa mensal, né? Que antes era mensal e trimestral, e de caixa praticamente diário, que antes era quinzenal, né? Agora estabilizou mais um pouco. A gente continua com esse forecast que a gente congelou até o fim do ano, e como a curva em V tem sido muito acentuada, o resultado de maio para frente, comparado ao forecast, tem sido em torno de 30% melhor, que é o que demonstra esse advento que eu comentei, né, dessa recuperação em V de material de construção por conta desses elementos. Para 2020, hoje a gente aposta em uma receita líquida, em um resultado ligeiramente superior ao ano passado, o que era absolutamente imprevisto até então, né? Então a gente espera que fiquemos ou em linha ou ligeiramente melhores do que o ano passado, 1 a 2%. A projeção original do orçamento era ser melhor do que 10%, né? Era ser melhor em 10% ano contra ano, porque a gente esperava numa retomada do PIB, né, e da construção civil, depois desses anos de crise. E para 21 a gente ainda estamos começando o exercício 21. De uma maneira geral, a gente está atribuindo para 21 o que era esperado para 20, né? E assim sucessivamente, né? Claro que vai depender muito da recuperação econômica do Brasil, né? Então, hoje, o que a gente acredita é que 2020 seja um ano flat em relação a 2019, o que é muito bom, porque a expectativa era de ser pior, e que 2021 seja o que era esperado para o ano de 2020. E estamos, voltamos, né, ao
a frequência de projeção anterior, até porque o cenário está menos volátil. Sim, sim. Então realmente vocês são um dos, vamos dizer, um dos mercados aí, né, que foram menos afetados aí, né, Sim. perante todos esses outros que a gente conhece, né? E falando nos outros países aí, como você já mencionou, né, é, as questões são semelhantes ao Brasil, assim, em termos de as pessoas fazerem reformas, você ter a mesma projeção de crescimento flat, como é que é isso? Sim, tem algumas distinções, né? Nós estamos nos países da América Latina e nos Estados Unidos, né? Os demais países a gente faz exportação, mas é muito incipiente. Então a gente acompanha realmente com lupa os países da América Latina, né? Então Cone Sul, Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, né? E os Estados Unidos. Então o que a gente tem visto, né? Os Estados Unidos num movimento muito similar ao Brasil, né? Muito similar. O foco no morar bem, a gente tem algumas estatísticas da Home Depot. A Home Depot está com incremento de faturamento ano contra ano da ordem de 20%, também junho e julho. Então, a mesma dinâmica que a gente vem percebendo no Brasil, temos percebido nos Estados Unidos. O setor de reforma e construção civil e cuidados com a casa, ele realmente teve um boom, né? O Uruguai foi muito pouco afetado pela pandemia. Eu até vi uma reportagem recente na Veja citando o Uruguai como exemplo positivo, né? Então, o faturamento no Uruguai está praticamente normal, né? E os Estados Unidos com esse boom, o Uruguai normal, dentro do esperado, os países onde teve mais sofrimento de faturamento, né, e de atividade econômica, não só pela pandemia, mas também pelas questões macroeconômicas, foi o Equador e a Bolívia, principalmente porque são dois países que a economia é muito baseada na matriz do petróleo, então com a queda do preço do petróleo e com a própria estabilidade política, né? Equador e Bolívia são dois países que ainda estão complexos. A Bolívia ainda tem interrupção de rotas em algumas estradas, então a pandemia ainda está descontrolada. A Argentina, ela iniciou a pandemia parada e diferente do que se poderia imaginar, no caso do novo presidente, né, que é da linha populista, significa um foco maior em infraestrutura e construção civil. Então, apesar da instabilidade econômica, tem voltado, né, o faturamento, mas a Argentina é um país curioso, porque a margem é boa, mas os custos financeiros praticamente comem toda a margem, né? E o Chile é outro país também que tem patinado bastante, o Chile e o Peru, para retomar, né? E o Chile também baseado pelas commodities, né? O Chile e o Peru dependem muito das commodities de cobre, economia muito dependente de commodity. Então são dois países que também têm patinado. O Chile pelas questões de commodity macroeconômica e o Peru porque foi bastante afetado pela pandemia. Então, de uma maneira geral, fazendo um resumo, né? Peru bastante afetado pela pandemia, mesmo o Equador e a Bolívia também. Ao Equador e a Bolívia se soma o problema de estabilidade política e econômica, né? E a crise do petróleo. Chile e Peru, a queda, né, do preço das commodities de cobre, e Uruguai e Estados Unidos estão praticamente incólumes, né? É um pouco esse o gradiente, né? Diferente do Brasil, o material de construção lá não foi considerado material essencial e os lockdowns foram mais severos, né? E o próprio tratamento do governo, por exemplo, da Argentina, quando aparece um caso de Covid, a fábrica é fechada. Então, a gente está sofrendo mais com o efeito sanfona nesses países. Entendi, entendi. Então, e essa questão do trabalho remoto, né? Que a gente hoje imagino que vocês ainda têm aí uma grande parte, né, da parte administrativa, talvez comercial aí, né, ou parcialmente remoto. Como você imagina que isso vai ficar aí para frente? E falando também sobre a produtividade, o que você Uhum. achou dessa produtividade de trabalho em casa e a satisfação dos seus colaboradores que estão em casa? Como é que está isso, Uhum. por favor? Bom, assim, admiravelmente, a produtividade, começando por aí, né, tem sido muito alta.
Inclusive, a gente tem emitido preocupações e trabalhado com a equipe sobre, já tem alguns sinais de burnout, burnout digital, ou seja, as pessoas não têm o horário do cafezinho, não tem o deslocamento, então a dinâmica das reuniões e a intensidade, né, e a reunião digital, ela tem um trade-off em relação à reunião presencial, na minha opinião, né? Na reunião presencial, tudo ajuda na sua capacidade cognitiva, né? O body language das pessoas, o ambiente, você ir para uma tela e rascunhar, enfim, para um flip chart. A reunião digital você não tem nada disso, você tem a atenção muito concentrada no que a pessoa está falando e a depender da internet, muitas vezes você não tem nem o vídeo, né? Então, exige muito mais concentração. Então, a gente está preocupado com isso, a gente usa o Qt Rocks, que é uma plataforma de gestão de gente, então a gente usa muito o Qt Rocks para pegar o feedback se as pessoas estão se sentindo ansiosas, cansadas, enfim, e para favorecer esse feedback digital, a gente tem feito muita live também, a gente, antes da pandemia, fazia uma gravação que a gente chamava Negócio em Foco, onde cada um dos diretores falava dos resultados do mês para toda a companhia, era um filmezinho. A gente mudou a dinâmica, então a gente está fazendo primeiro live e não gravação, que a gente acredita que as pessoas precisam nos ver, né? Como eles não estão vendo a gestão, né? Cada um na sua casa, a gente acredita que é importante que essa parte digital esteja mais forte, né? Então a gente trocou para o modelo ao vivo, e trocamos para ser um bate-papo em vez de só um speech, né? Temos feito algumas lives motivacionais também, mantivemos a ginástica laboral, digital, tudo para, enfim, amenizar um pouco isso. A gente ainda não tem data para retorno, a gente, inclusive, nós tínhamos um escritório aqui em São Paulo que a gente devolveu, vai usar um cowork. O escritório de Joinville continua fechado. Íamos voltar em setembro, mas os estados do sul deram um aumento, né, no índice de contaminação e as escolas não voltaram ainda, então a gente assumiu para nós mesmos que a gente só iria voltar quando as escolas voltassem. Então, o administrativo continua 100% de home office. O administrativo de fábrica tem alternado, que é aquele administrativo mínimo, né, para suportar a fábrica. Então, a pessoa de RH, a pessoa de facilities, as fábricas estão trabalhando normalmente, como eu comentei no início, e a equipe comercial estava fazendo 100% atendimento digital. A gente colocou 2/3 da equipe de volta comercial. A gente, desde o início, começou a fazer umas pesquisas com os clientes para saber se os clientes queriam receber visita ou não. Então, no início, eles não queriam receber visita e a equipe comercial ficou 100% digital, né? E agora eles estão começando a voltar, né? Mas é interessante porque a gente está, inclusive, até repensando um pouco o nosso go-to-market, porque a visita ela é desnecessária para o pedido acontecer. A gente chegou a essa conclusão, né? Então, a dinâmica da visita, do ir ao mercado, ela deveria ser mais focada em desenvolvimento de negócio. Então, essa pandemia, a dinâmica de trabalho que se instituiu nesses meses, está fazendo a gente rever um pouco o modelo de atendimento comercial e até o modelo de funcionamento do centro corporativo também. Né, trabalhando mais, tem uma certa dificuldade de você contratar apenas em Joinville, né, porque Joinville é uma cidade com economia muito pujante e a oferta de mão de obra é uma só, tá? Então tem muitas companhias e poucas pessoas. Então sempre é um desafio contratar gente para Joinville e a pandemia tem mostrado a gente que não necessariamente as pessoas precisam estar lá. Né? Então, eu tenho hoje um gerente tributário que está nos Estados Unidos, um coordenador tributário contratado durante a pandemia que está em São Paulo. Então, com certeza, a gente vai trabalhar, vai mudar a forma de trabalho. Eu acho que a interação ela continua sendo importante, mas talvez com outra dinâmica, não para o exercício da rotina, e sim mais para reuniões e sprints, trabalhos em equipe. Realmente a gente fala aí que a pandemia veio acelerar a transformação aí, né? Muitas coisas que a gente talvez até tivesse algum plano de pensar em fazer diferente, nesse momento se executou esse plano, né? E Exato. outras coisas estão sendo a ser repensadas. Aí nessa linha, né, você hoje é responsável também pela área de tecnologia, né? Você tem um chapéu aí de CIO da Tigre.
E, como você disse aí, existe uma possibilidade enorme de implantação de coisas diferentes, né, da área de inovação, né? Conta um pouquinho aí o que vocês estão pensando nessa área de inovação em tecnologia. A gente já antes da pandemia, inclusive eu acho que de certa forma a nossa adoção à pandemia, ela foi fruto desses movimentos que a gente já tinha feito, né? Então alguns movimentos que a gente já tinha feito, né? A gente não tem mais telefone fixo na companhia. A gente eliminou a central telefônica, todas as pessoas da área administrativa têm celular. Admiravelmente ficou mais barato, além de facilitar, né? Porque, enfim, as pessoas muitas vezes tinham chip de internet e aí com o celular não precisa chip de internet porque usa o acesso pessoal. Então a gente já tinha feito esse movimento, né? Já tínhamos implementado o Office 365, levado tudo para a nuvem, com a adoção de Teams, e todo mundo com celular. Então quando a gente precisou virar a chave, foi muito rápido. A gente apenas teve que se preocupar de liberar para algumas pessoas que não tinham estrutura adequada em casa. A gente abriu, né, se eles quisessem pegar cadeiras, né, e quase todo mundo já usava celular e notebook. Então, o movimento de virada foi muito tranquilo. A gente tem um centro de serviço compartilhado, que é operado pela Accenture em Nova Lima. A Accenture também conseguiu colocar todo mundo em home office. A nossa central de atendimento, né, que atende os clientes e os chamados do CSC, que o CSC ele fica na responsabilidade da área de tecnologia, né, fica comigo também. Então, todos os atendentes foram colocados em home office também. Então foi muito rápido, né, de certa forma, porque a gente já tinha feito esse movimento, né. O que a gente tem estipulado agora como foco, né, essa questão da colocação do pedido e da venda digital. A gente tem o marketplace em cooperação com a Gerdau e com a Votorantim. A gente tem uma empresa de loyalty, chama Juntos Somos Mais, né? É uma empresa que os lojistas compram produtos e com isso eles ganham pontos. E esses pontos são utilizados para coisas para melhorar o seu negócio. Então, para computador, para chip, para cursos. Então, a gente já tinha feito. Foi um programa que foi criado dentro da Votorantim, e aí depois a Tigre e a Gerdau entraram de acionistas e vários outros fornecedores de material de construção fazem parte do programa também, não como acionistas, mas como usuários do programa. Então, os lojistas que compram materiais da Vedacity, né, ganham pontos também, enfim. E a gente tem um marketplace onde os lojistas vendem os seus produtos, onde a gente vende os nossos produtos para os lojistas, né? A gente tem uma outra iniciativa de expandir esse marketplace para os lojistas venderem os produtos deles para os consumidores, que é o que a gente chama, que é o movimento B2B2C, né? Que, enfim, é um projeto importante em conjunto. Então, os esforços, eles têm estado muito focados no go-to-market. Então, essa plataforma de B2B2C não é nosso interesse matar o varejo para entregar direto para o consumidor, até porque o varejo de material de construção ele entrega um sortimento de produtos para o pequeno construtor, então é muito mais otimizado ele levar cimento, aço, tubo e conexão, do que ir 3 caminhões, né, levando os produtos. Então a gente acredita muito no engajamento digital do canal e não no bypass do canal. Então isso, sem dúvida, é um foco, né, a digitalização do relacionamento comercial. A gente fez também, ano passado, um movimento de implantar uma nova ferramenta de CRM, que é o Salesforce. A gente ainda tem muito para evoluir na jornada do Salesforce no sentido de digitalizar a venda. Então, esse, sem dúvida, é um foco. E o outro foco que a gente tem investido bastante também e que tem a ver com essa digitalização da venda é o foco em analytics e inteligência, né, para que os algoritmos gerem insights para o vendedor, né? Então, a ideia é desenvolver essas teses de pedido sugerido, de next best offer,
na nossa base de dados e que esses insights eles transitem da base de dados para o Salesforce para que o vendedor possa não só digitalizar a venda para diminuir o esforço, mas também incrementar o mix. Eu diria que os nossos principais esforços hoje estão dedicados à área comercial e ao uso de inteligência. O back-office, a gente já tinha feito essa transição, né, pela adoção do que eu comentei antes e também pela implantação do CSC, que está muito baseado em RPA e digitalização. Então, o back-office foi o primeiro passo e o backbone, né, a arquitetura, cloud, telefone celular, enfim. Estamos agora dedicados ao go-to-market. Eu diria que uma esfera que a gente ainda não avançou muito é o uso de tecnologia para manufatura, né? IoT e automação. Esse é uma seara que a gente ainda não evoluiu, principalmente porque a gente ainda não encontrou um racional econômico que justifique o investimento. Então, eu diria que estamos agora na fase da dedicação a vendas. Puxa, mas bastante coisa aí que vocês já fizeram, né? Bem inovadora mesmo a Tigre, né? Bom, bacana aí saber, né? E uma questão aí agora indo na sua experiência aí como mulher, membro de um conselho de administração aí de uma empresa familiar, né? E que eu imagino que você é a única mulher, né? Sou a única mulher diretora, sim. Então, e Da aí a gente história. queria... Eles nunca tiveram, foi primeiro. Pois é, você abriu portas aí, né? Está desbravando isso para a gente. E quais são aí as dificuldades e o aprendizado que você poderia compartilhar aí nesse momento aí, onde você é a primeira mulher aí abrindo portas aí? Olha, Sandra, eu sempre comento assim que esse tipo de pergunta para mim, sendo bem transparente, né, é quase sempre um anticlímax, né? Porque, enfim, eu nunca senti realmente uma dificuldade real, nunca me dei conta, optei. Eu acho que seria uma pretensão muito grande dizer que nunca houve, né? Mas talvez tenha sido a forma como eu escolhi combater, né? A forma como eu escolhi combater foi de, enfim, ignorar e manter o meu foco, né? E eu acho que quando você, a não ser que seja um tipo de intervenção, um tipo de preconceito muito forte, né? Que eu acho que eu trabalhei em boas empresas e tive bons gestores ao longo da minha carreira, né, que não propiciaram isso acontecer, né, quando aquele movimento de preconceito ou de aqueles nomes que estão na moda, né? Mansplaining, interruption, enfim. A não ser quando isso foi muito evidente, que eu acho que nesse sentido talvez não tenha sido sorte, mas escolhas de lugares adequados, né? Ou escolha de pessoas adequadas para interagir. Eu não tenho histórico desse tipo de evento, né? E a minha escolha pessoal sempre foi, enfim, não me deixar bater, né? Então, quando você faz uma escolha de não se deixar bater, eu acho que você segue. Se o movimento é muito sutil e você não dá muita atenção, ele morre, Sim, né? sim. E aí, claro, se for uma coisa muito evidente que nunca me aconteceu, você tem que agir, né? Então, eu sempre fui muito assertiva, enfim, ao longo dos anos também, eu fiz uma escolha de adotar uma forma muito ponderada de falar, então eu tenho naturalmente um equilíbrio emocional muito alto, né? Então eu acho que esse estilo pessoal, né, que mescla assertividade mais uma ponderação na forma, né, faz com que eu tenha conseguido navegar bem. Né? Então no conselho e o fato de ser uma empresa masculina, né, de construção civil, nunca tive nenhuma questão, né, tem 4 anos, né, que eu estou na TIG, e, enfim, todos os meus colegas e as pessoas me respeitam muito, enfim, então tem sido tranquilo. No conselho também de administração, o conselho sempre valoriza as minhas contribuições, então, enfim, tem sido tranquilo, né?
E o fato de ser uma empresa familiar e de ser uma empresa de um setor naturalmente masculino não tem sido uma questão, né? E nunca foi, nem na Brahma. Eu fui CFO durante o tempo de uma empresa de material de munição, né? Então, enfim, Nossa, um bem setor. masculino. Exato. É uma fábrica, a Companhia Brasileira de Cartuchos, né? Ia para Ribeirão Pires todo dia, enfim, e também era fluido, mas eu acho que foi um pouco da minha escolha pessoal. Sim, com certeza, né? Essa sua opção aí, quando você falou da inteligência emocional, tudo, né? O bom senso, bem Exato. bacana. E você é reconhecida, né, por ser uma líder inspiradora, formadora de times de alta performance. É, nesse sentido, quais são as características que você acha que te levam a esse reconhecimento? Enfim, obrigado pelo reconhecimento. Eu gosto de desenvolver pessoas, assim, eu acredito nas pessoas, né? Eu costumo dizer para pro meu gestor, o Otto von Sotten, e eu acho que ele tem contribuído um pouco nessa minha vocação mais humanista, porque ele é um líder muito carismático e muito voltado às pessoas, o Otto. Então, eu acho que desenvolver pessoas e ver as pessoas crescerem sobre sua batuta é um legado, né? Então, é uma opção também, e claro que eu costumo dizer ao Otto que a gente não pode se apaixonar pelo nosso próprio papel de desenvolvimento de pessoas, porque desenvolver gente é importante, mas a companhia muitas vezes tem um nível de urgência que o time de desenvolvimento da pessoa não permite, né? E aí, nesse momento, também tem uma grande mentora minha, Cláudia Elisa, que ela costuma dizer que você tem que se perceber quando você não é mais empregado e vira capital. Então, eu acho que quando você é diretor estatutário, presidente, VP de uma companhia, você não é mais funcionário, você é capital, você é a companhia. Então, quando você é a companhia, você tem que sempre estar observando a geração de valor para o acionista e se colocar no papel do acionista, e muitas vezes o seu papel de gestor não dá match, para falar Sim, uma palavra do momento, né, entre a necessidade de geração de valor da companhia e a necessidade de desenvolvimento da pessoa. Então, muitas vezes você tem que tomar decisões duras, né, por mais que você queira desenvolver pessoas, infelizmente o time da pessoa não não é o mesmo, né? não dá match com o time da companhia, né? E nesse momento você tem também que chegar à conclusão quando você precisa fazer uma troca, né? Então, Lógico. nesses momentos eu procuro ser muito transparente, né? E dar feedback também claros e deixar claro para a pessoa, né, o porquê que esse match não é possível. E eu acho que é um pouco devido a isso, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante também para ser uma gestora de time de alta performance é que eu acho que além de você ser o gestor da pessoa do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, você tem que aportar know-how, né? A pessoa só cresce também quando ela recebe know-how. Né, recebe input, recebe orientação técnica, né, de como evoluir naquele ponto. E eu tenho muito prazer em ensinar, né? Eu gosto muito de ensinar a minha equipe, né? Fazer uso, eu acho que eu tive sorte de trabalhar em grandes companhias, principalmente os 10 anos da Brahma, então aprendi muita coisa lá. Então eu gosto muito de ensinar. Então eu acho que essa combinação, né? Passar o know-how, e cuidar do desenvolvimento humano faz com que as pessoas floresçam, né? E quando as pessoas florescem, elas entregam. E quando elas entregam, a equipe toda evolui, né? Todo, todo mundo ganha, lógico, né, como equipe, Exato, tá? exato. Bacana. Bom, acho que a gente está chegando no fim aqui. Uma última questão. Quais seriam os conselhos que você daria para os jovens hoje que estão escolhendo as suas profissões? Uma pergunta interessante. Eu tenho uma filha de 28 anos, né? Então, muito do que eu vou falar agora eu falo para ela, né? Eu acho que tem um combinado de duas coisas, né? Eu acho que a resposta clichê, né? Você tem que ouvir o seu coração e seguir o seu talento, né? Porém, muitas vezes não está claro para o jovem qual é o seu talento.
né? Eu acho que essa crença, né, de que você com 18, 20 anos, 25, que seja, né, você sabe qual é o seu pendor, ela é um pouco superestimada, porque muitas vezes você não sabe, né? E Sim, você tem que experimentar para poder descobrir o que de fato você gosta, né? Então, eu diria esse combinado dessas duas coisas. Ouça o seu coração e siga o seu pendor. Mas não se sinta mal de não saber o que você quer, absolutamente normal. sim, sim, Pouquíssimas pessoas têm aquilo que a gente chama do chamado, né? Não, desde pequena que eu sabia que eu queria ser médica. Na maior parte das pessoas descobre na prática o seu pendor. Então, eu acho que para você descobrir na prática o seu pendor, você tem que se permitir, né? Então, o conselho que eu daria para os jovens é se permita, né? Se permita obter experiências diferentes e se analise como você está performando, né? Como você está desempenhando sobre aquela experiência e se aquilo lhe traz satisfação. E no fim do dia, aquela satisfação pode estar em N coisas, né? A satisfação pode estar em realizar, a satisfação pode estar em produzir, a satisfação pode estar em executar aquilo que você gosta, né? Eu sendo bem sincera, quando eu me formei, eu não tinha muita clareza, né? Qual é o meu pendor, né? Qual que é o meu talento? E eu descobri que o meu principal talento é resolver problemas, né? Eu sou boa em resolver problemas. Então, eu consigo ter uma clareza muito grande de qual é que é a melhor solução para cada problema. E eu tenho facilidade de decidir rápido. Eu decido muito rápido. Então, eu tenho muita facilidade em resolver problema. Então, enfim, é, escolher, então, uma carreira que valorize muito resolver problema. vai de contra isso aí. Exato. Então, eu acho que para isso eu tive que experimentar. Então, eu daria esses dois conselhos. Se permita, experimente, mesmo que você não tenha uma clareza de qual é o seu talento, e tudo bem não ter uma clareza, né? E se permita e sempre procure ser o melhor que você pode fazer, né? Então, eu acho que se você se permitir e se empenhar ao máximo naquilo que você está experienciando, você vai ter sucesso. E nada melhor do que o sucesso para alimentar a certeza de que você está seguindo sua vocação. Tá no caminho certo, né? Exato. Porque, Não, enfim, realmente. você também seguir sua vocação e não ter satisfação no que você faz e não ter sucesso, você começa a se questionar, né? Será que eu estou Sim. fazendo a coisa certa, né? E é aquilo que a gente sabe também, né, que na verdade você vai até mudar de profissão ao longo do tempo, né? Essa nova geração, ela vai ter Se várias permitir. profissões, né? Então, olha, Viviane, foi um enorme prazer aí, você contribuiu bastante, acho que é bastante informação aí sobre mercado, sobre a Tigre, sobre sua carreira, seus conselhos. Agradeço imensamente em nome do IBEF, foi Obrigada. uma honra conversar com você e realmente você está de parabéns aí, né, por toda a contribuição aí que você já tem feito aí para a sua equipe, né, atual e que já fez para as equipes anteriores, onde você teve a oportunidade de atuar. Muito Muito obrigada. obrigada, Sandra. Estou sempre à disposição. Eu gosto muito de contribuir para o IBEF. Obrigada. Obrigada.